Sobre a doutrina social da Igreja, apresento a vocês um esboço sobre a carta encíclica Centésimos Anos do Papa João Paulo II, publicada em 1991. Mas por que centésimos anos? Por causa da comemoração do aniversário da publicação da carta encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII. E a Rerum Novarum é o primeiro documento sistemático fundamental para a organicidade da doutrina social da Igreja enquanto tal. Por ser um documento tão importante e de profundo conteúdo, outros documentos foram escritos a partir dela, e também como forma de enaltecer a sua significação para a Igreja Católica em seus diversos contextos sociais, econômicos e culturais. Antes da Centésimos Anos, já havia celebrado os 40 e os 90 anos de publicação da Rerum Novarum. A Centésimos Anos, em sua estrutura, busca reafirmar tudo aquilo que está contido na Rerum Novarum, bem como enfatiza a importância de se rever as relações fundamentais da sociedade, da pessoa humana. Nesse sentido, podemos elencar alguns pontos importantes da carta encíclica em questão. Ela está dividida em 6 capítulos. Dentro desses 6 capítulos, ela aborda sobre os traços fundamentais da Rerum Novarum, a busca das coisas novas, os fenômenos do ano de 1989, aqui nós podemos destacar a queda do Muro de Berlim, descreve sobre a propriedade privada e o destino universal dos bens que nos são concedidos, reflete sobre a relação entre Estado e cultura e faz referência sobre o homem como caminho da Igreja. De modo mais específico, o Papa João Paulo II, nas Centésimos Anos, alerta sobre a necessidade de olharmos o passado, percebermos de modo consciente o presente e também lançar um olhar para o futuro. Por que olharmos para o passado? Para olhar o próprio contexto, para redescobrirmos as riquezas e os princípios fundamentais da condição humana, das situações relacionais do ser humano. E a partir daí, podemos lançar também um olhar crítico sobre a realidade presente, olhar sobre as coisas novas, sobre os fenômenos sociais vigentes na sociedade. E a partir daí, podemos nos perguntar: o socialismo é a única forma de salvação do ser humano? Uma revolução contra o sistema capitalista é a única saída? Ou devemos permanecer como estamos? As condições de trabalho, de descanso, de interação patrão-empregado modificaram para melhor ou para pior? Ou ainda, há elementos que precisam ser melhorados nas condições em que estamos? Olhando para o passado, para o presente, precisamos também focar o futuro, ou seja, uma realidade cheia de incertezas, de inseguranças e que gera no ser humano uma angústia profunda. Ou seja, os sistemas que nos mantêm no tempo presente nos permitirá sermos mais solidários, mais humanos, mais capazes de aplicarmos a nossa moralidade, a nossa liberdade? Como serão as nossas relações humanas a partir de então? Além disso, o Papa João Paulo II nos alerta para algumas urgências do seu tempo, mas também para o tempo presente. Ele nos diz para olharmos para o sistema socialista que não é e não será a salvação do homem moderno. Não existe uma sociedade igualitária como propõe o sistema socialista. Se assim fosse, seria contradizer o projeto da criação ou da diferença, mas sem superioridade de dignidade, pois todos são dignos e possuem o direito de uma vida digna em todos os níveis existenciais. O sistema capitalista, em seu caráter mais selvagem, também não exprime a verdadeira condição humana. O acúmulo de riqueza nas mãos de poucos
não faz aplicar a justiça distributiva. Preservação do direito natural, que é a vida, a inserção às associações e movimentos, a alimentação, a moradia, a expressão religiosa. Alerta sobre a autonomia do desenvolvimento econômico, do livre comércio, a nível nacional e internacional. O papel do Estado, que é proteger a liberdade humana, assegurar o Estado de Direito, defender um autêntico desenvolvimento econômico, incentivar o progresso dos direitos humanos, assistir aquelas pessoas mais desfavorecidas da sociedade. Faz refletir também sobre a degradação contínua do que seja o ser humano, não como produto ou como meio, mas que seja considerado como um fim em si mesmo, possuidor de valores. Leva a observar as situações da formação da consciência humana, sobre as novas descobertas científicas, sobre o conhecimento, sobre a dignidade da pessoa idosa, dos jovens, dos adultos e suas interações. Importa ainda salientar que a questão ecológica já era posta em questão pelo Papa João Paulo II. Ele trata da ecologia em 3 níveis: a ecologia humana, a ecologia social e a ecologia ambiental. Sobre a ecologia social, ele coloca o ser humano como uma criatura de Deus, dotado de racionalidade, de liberdade, de moralidade, enfim. Na ecologia social, Papa João Paulo II ele fala das interações sociais, né? Da comunicação social, da sua manifestação, né? Da importância do indivíduo como agente sociológico. E ainda ele traz a dimensão ecológica ambiental, né? O homem que produz em relação ao meio em que vive e obtém os seus bens. Quais são as influências, as consequências da ação do homem para o ambiente em que ele vive e sobrevive. Nesse sentido, para concluir esse esboço, o Papa João Paulo II, nas centésimos anos, ele vai nos dizer: o mundo de hoje está sempre mais consciente de que a solução dos graves problemas nacionais e internacionais não é apenas uma questão de produção econômica ou de uma organização jurídica ou social, mas requer valores ético-religiosos específicos, bem como mudanças de mentalidade e de comportamentos e de estruturas. Com isso, nos perguntamos se o conteúdo das centésimos anos fala ao nosso tempo. A resposta é sim. Aquilo que foi apresentado pelo Papa João Paulo II fala ainda hoje às questões trabalhistas, ao cuidado para com a casa comum, ao bem-estar social e econômico, às relações comerciais entre estados, nações, países. Fala também sobre a liberdade de expressão e de exercício do direito natural à vida, a vivência da fé em um estado que seja laico, mas não indiferentista. Nos certifica o pontífice de que não estamos lidando com um abstracionismo, mas com uma realidade concreta, histórica. Por isso mesmo ele nos diz: trata-se de cada homem, porque cada um foi englobado no mistério da redenção e Cristo uniu-se com cada um para sempre através desse mistério.